Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre um jogador que veio do Palmeiras, né? E tem uma expectativa de quem sabe nas próximas semanas fazer a estreia, até mesmo subir para o time principal do Cruzeiro na próxima temporada. E um jogador que, na minha opinião, foi um dos grandes acertos do Cruzeiro nessa atual gestão para a categoria de base. Enfim, quem que é esse jogador? Será que realmente pode colocar tanta expectativa em cima desse zagueiro que eu quero comentar aqui com vocês? Além disso, quero falar aqui também sobre o Rafa Silva e o Pesolano. Que história é essa de que ele pode desfalcar o Cruzeiro nessas últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, julgamento que vai ocorrer na próxima quarta-feira. Além disso, sobre o transfer ban, o que o Pedro Martins falou sobre a chance do Cruzeiro sofrer mais um transfer ban e quem sabe no ano que vem ficar impedido de contratar reforços logo no primeiro ano da Série A. Quero comentar aqui o que ele disse, além também das opções do técnico Paulo Pesolano para a partida contra a Ponte no lugar do Neto Moura. Além disso, as opções que o Cruzeiro tem sobre o que deu com o jogador, né, que saiu chorando de campo contra o Vasco aos 17 minutos. Quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveito aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudando nós a bater essa meta aqui de 36 mil inscritos. Conta então com a ajuda de todos vocês. Vou deixar meu Instagram pessoal aqui também aparecendo na tela, gustavo.crz_, me segue lá. Tô passando tempo aqui agora em Belo Horizonte, vou ir nos próximos jogos do Cruzeiro dentro de casa, então me segue para acompanhar lá em primeira mão, também os bastidores aqui das gravações dos nossos conteúdos. Só antes de darmos sequência aqui em nosso vídeo, eu tenho um recado para vocês da Sportpix.clube, casa de apostas esportivas patrocinadora do canal. Quero destacar esse jogo de quarta contra a Ponte Preta, jogo às 7 horas da noite, pelo horário de Brasília. Vitória do Cruzeiro fora de casa, lá na Sportpix, pagando 2,19 a cada real apostado, um empate aí 2,76. Também uma cotação bem interessante. Hoje ainda tem esse jogo entre CSA e Tombense, que vai começar agora às 8 horas da noite. Vitória do CSA em casa pagando 1,71, vitória da Tombense fora 4,99. E só lembrando, também tem jogo entre Sport e Náutico, né, clássico pela Série B. Uma vitória do Sport também no dia 28, na quarta, pagando 1,49, um empate 3,56, vitória do Náutico fora 5,70. Então o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Só pegar o link e começar a fazer suas apostas. Bom, quero começar falando sobre que história é essa de que o Paulo Pesolano e o Rafa Silva podem desfalcar o Cruzeiro nessas últimas rodadas da Série B. Enfim, infelizmente é uma notícia verdadeira e que o STJD vai, no caso, julgar, né, as duas expulsões, uma do Rafa Silva e a outra do Pesolano, e que podem desfalcar o Cruzeiro para os últimos jogos do torneio. Só lembrando que, como o julgamento vai ser na quarta, eles não correm risco de não enfrentar a Ponte Preta fora de casa, então tá assegurado para esse jogo no Moisés Lucarelli. Então tá tranquilo em relação a isso, mas as expulsões, primeiro do Rafa Silva, naquele empate 1-1 contra o Criciúma, que ele, no caso, foi no artigo 251, 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz sobre desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar, né, desrespeitosamente contra as suas decisões. Pode pegar aí, no caso, um número que não foi estipulado de quantos jogos poderia ser, mas eu acho, tá, com uma média ali de 2 jogos, assim também como é válido para o Pesolano naquela expulsão contra o Fluminense e também no caso contra o CSA. Ele foi expulso nas duas partidas, foi expulso por um total de 2 jogos e pode pegar uma suspensão maior. Só lembrando que a comissão aí dos advogados do Cruzeiro, do Pesolano, conseguiu colocar um efeito suspensivo e fazer com que ele comandasse a Raposa nas últimas rodadas. Por exemplo, tinha o risco dele perder o jogo contra o Grêmio, depois foi contra o Criciúma, contra o Operário, contra o Vasco, foi jogando pela barriga e agora pelo menos o Cruzeiro subindo, né? Ele corre uma grande chance de pegar, né, no caso, alguma punição, 1, 2, 3 partidas ou algo próximo a isso. Eu espero que seja algo curto também. Contra o Fluminense, ele foi colocado nesse artigo também de 258, sobre assumir conduta contrária à disciplina e ética desportiva. E contra o CSA, no artigo 243, sobre ofender alguém em sua honra, no caso sendo desrespeitoso. Então essa aí foi as justificativas. Quero saber a sua opinião. Quanto tempo você acha que eles vão pegar de punição e se vai fazer falta, né, o Rafa Silva e o Pesolano que já tinha ficado fora de alguns outros jogos. Se ele não for jogar, seria se não for treinar, né, vai ser o Martin Varini na beira do gramado. Dando sequência aqui também, quero falar sobre a partida contra a Ponte Preta e as opções do técnico Pesolano para a vaga do Neto Moura, que até começando falando sobre ele saiu aos 17 minutos,
no caso, um problema no tornozelo, reclamando muito de dores. Ele até saiu chorando, né, com a mão no rosto e tudo mais. Eu fiquei bem preocupado na hora. Eu até pensei que era o Bruno Rodrigues, porque estava muito longe, né, na arquibancada. Eu fiquei na dúvida de quem que era. Depois que eu vi que era o Neto Moura, e eu até entenderia, né, porque, nossa, o jogador vivendo um momento mágico aí na sua carreira. Ele acabou de ser comprado junto ao Mirassol e vai lá e machuca. Pensa se fosse para ele ficar 6, 8 meses sem, no caso, jogar, o tanto que ele teria que... Tanto que ele iria ouvir, né? Nossa, o Cruzeiro compra o cara, ele vai lá e machuca, enfim, eu ouvi demais. Mas ainda bem, né, que vai ser só uma recuperação, sem precisar de intervenção cirúrgica. Eu não acredito muito que ele volte nesse ano, porque o Cruzeiro é muito pé no chão. O Cruzeiro, o jogador volta, passa umas 2 semanas que ele vai já treinando com bola, que ele vai ser relacionado. Tomara que joga ali até o dia 5 de novembro, né? Ele fazendo uma recuperação rápida possa assim voltar, mas não vai ser uma preocupação de ficar lesionado, ainda bem, né? 6 meses, nossa, 8 meses. Que problema assim no tornozelo, quando tende a ter cirurgia, é perigoso, igual o João Paulo ficar aí, igual ele ficou quase 6 meses, né? Fora do Cruzeiro. E então camisa 25 não vai jogar esse jogo contra a Ponte, e o Pesolano colocou o William Oliveira no lugar dele no duelo contra o Vasco. A expectativa é que possa acontecer isso, deixando o Felipe Machado mais livre, mas só lembrando que tem várias outras opções também, como por exemplo ali o Pablo Ciles, tem também o Fernando Canezinho, que não tem sido relacionado, tem o Pedro Castro, que jogou bem algumas partidas, o Léo Paz, que é meio campista, tá? Ele não é lateral, o Léo Paz é meio campista de origem, então pode ser sim uma alternativa, além do Daniel Júnior, que poderia ser utilizado. Isso é uma coisa muito boa que o Cruzeiro usa como uma arma, né, contra seus adversários, porque o Cruzeiro pode simplesmente, no jogo contra a Ponte Preta, ou ir com uma dupla padrão, William Oliveira e Felipe Machado, ou do nada colocar um Daniel Júnior e Felipe Machado no jogo. Mudaria completamente a forma da Ponte Preta se atacar, se defender com uma formação como essa. Então, a versatilidade do Cruzeiro bem interessante para essa partida. Só lembrando que tem a expectativa do Jajá e do Matheus Bidu voltar. O Bidu ele atrasou, no caso, num treinamento e ficou fora nesse jogo contra o Vasco, mas pode sim voltar nesse jogo contra a Ponte. Amanhã deve sair a lista de relacionados e eu trago aqui para vocês se ele voltou ou não. E o Jajá, que sofreu uma pancada na coxa esquerda na última semana, não participou dos últimos 2 jogos, né? Então o Jajá pode sim voltar ao time do Cruzeiro. De acordo então com o Globo Esporte, a escalação: Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock, lateral direito Giovani Jesus, na esquerda tendo ali o Marquinhos Cipriano, dupla de volantes Felipe Machado, William Oliveira, lá na frente o Lincoln e, no caso, o Edu, fazendo um papel um pouco mais avançado. Lembrando que tem a possibilidade também do Daniel Júnior jogar pelo meio, na vaga do William Oliveira, e também do Bruno Rodrigues fazendo o ataque. Edu, Bruno Rodrigues e Lincoln. Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Bom, quero falar aqui com vocês agora sobre um jogador, no caso do Juan Santos, ex-Palmeiras, que falou um pouco sobre a expectativa da estreia do Cruzeiro no campeonato da Copa do Brasil Sub-20 da sua categoria, e porque eu acho que é um zagueiro que tem um potencial gigantesco e que é para nós ficarmos de olho, e que não seria surpresa nenhuma, por exemplo, ano que vem ele aparecer no time profissional, quem sabe no estadual. O Juan Santos aí, que tem apenas 18 anos de idade, já joga pelo time Sub-20 do Cruzeiro e é o titular absoluto. Inclusive ele ganhou a titularidade, foi o titular no jogo contra a Serradense, que o Cruzeiro venceu o Campeonato Mineiro Sub-20, bateu a equipe aí por 6-0 nesse último sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Estadual. Então o campeonato desse ano está bem diferente, né? Igual a Copa do Brasil vai começar agora, e o Juan Santos falou sobre a expectativa desse início do torneio. Fiquei bem surpreso quão tarde começou, né? O Cruzeiro vai enfrentar aí, no caso, a equipe do Real Brasília, do Distrito Federal, no Sesc Alterosas, em Belo Horizonte, amanhã às 3 horas da tarde. Eu achei interessante esse jogo, ficar atento também nesses próximos jogos da equipe de base, porque se for tranquilo o acesso ao público, eu até tenho interesse de ir num jogo desse, agora que eu tô aqui em Belo Horizonte. Caso você saiba, pode deixar aqui nos comentários que eu leio todos, né? Se você sabe como que é esse acesso, tem que comprar ingresso, como que funciona, você me avisa aqui. Onde o Juan Santos comentou o seguinte sobre esse jogo, né? Estamos vivendo uma grande fase e a equipe está invicta a 12 partidas e conseguimos encaixar essa boa performance. Agora é seguir nesse bom ritmo, porque para que possamos começar bem na Copa do Brasil, e é um duelo de 90 minutos e temos consciência de que temos que estar 100% focados para estrear da melhor maneira possível, fecha aspas. E assim, o Juan Santos, por que eu falo que ele é uma joia e que o Cruzeiro acertou demais em contratá-lo? Para você ter uma ideia, ele jogava pelo Palmeiras, né, onde surgiu desde o Sub-16 em 2017. Olha que ele tinha 14 anos e já jogava pelo Sub-17. Então é absurdo isso mesmo, o jogador. E no caso, nesse ano ele foi campeão da Copa São Paulo com o Palmeiras na Copinha, né? Contando aí a Copa São Paulo e o início do ano pelo Palmeiras na base, 12 partidas, 1 gol e 1 assistência.
Ano passado, com 17 anos pela equipe sub-20 do Palmeiras, todo mundo sabe a qualidade que o Palmeiras é na base. Ele fez no total 20 partidas e um gol marcado. Então, para mim, uma joia. Eu fiquei muito surpreso quando o Cruzeiro contratou ele, porque é um jogador que está sendo titular absoluto do Palmeiras, né, na Copa São Paulo. Então, achei um baita negócio. O Palmeiras manteve um percentual, o Cruzeiro também. E assim, um jogador que veio do Palmeiras e que estava tendo destaque e que está voando aqui no time principal do Cruzeiro hoje é o Daniel Júnior, que no caso tinha ido bem pelo Palmeiras em 2020, 2021 perdeu espaço e aceitou vir, né, para o Cruzeiro, no caso no ano passado, foi muito bem e esse ano está arrasando, né, no time principal com mais de 40 partidas. Então quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você já tinha ouvido falar a respeito do Juan Santos, baita zagueiro, apenas 18 anos de idade. Ele que é filho aí também do Narcísio, jogador que jogou muito tempo no Vasco, no Santos. Enfim, um atleta que tem um potencial gigantesco, ao menos na minha opinião. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Transferban e o Pedro Martins, que falou, né, no caso, em entrevista à Band Esportes, sobre a chance do Cruzeiro sofrer um Transferban, no caso, pelaquela dívida do Rodriguinho, que é mais do que 31 milhões de reais. Onde o Pedro Martins, né, nessa entrevista, comentou um pouco sobre isso e disse o seguinte, abre aspas, todo investimento feito pelo Ronaldo foi para pagar o Transferban. No início do ano, o Cruzeiro não tinha como inscrever novos jogadores para a estreia do Campeonato Mineiro. E o Ronaldo fez um aporte para pagar o Transferban na FIFA e outras pendências, né, na CNRD. E tem outras dívidas da FIFA que estão vindo por aí, que podem, no caso, são problemas antigos e podem estourar na FIFA. Hoje o Cruzeiro tem uma área 100% voltada para essa reestruturação das dívidas e está dialogando com os clubes que a gente deve para pagar isso e não gerar, né, mais um Transferban, fecha aspas. Então acredito que isso sim vai acontecer. Até o Ronaldo, quando comprou o Cruzeiro e pagou essa dívida, no caso de mais de 20 milhões de reais na época, ele falou que o Cruzeiro, que daqui para frente as coisas vão melhorar e não vamos mais ter polêmicas, né, anormais que vivemos nesses últimos meses com muita intensidade. Daqui para frente é só futebol, a gente não vai mais ter notícia de Transferban, de conselheiros, essa política que tinha antes. Então essa foi a frase do Ronaldo, acho que é um negócio que não precisa se preocupar, tá? Até mesmo se o Cruzeiro, o Pirâmides vai querer esse pagamento à vista, de 31 milhões de reais. Acho que o Ronaldo tem sim condições de tirar esse dinheiro e depois ir pagando aos poucos, né? No caso, recuperando esse investimento aí de 31 milhões de reais. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários e se caso você queira eu posso trazer uma lista, né, com quais são os outros jogadores que possa gerar uma punição na FIFA aí do Cruzeiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e aqui na tela eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês e o link aqui embaixo na descrição da sportpix.club para você começar a fazer suas apostas. Valeu, galera!